Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao terceiro dia do curso básico de F2, Introdução à Análise Estrutural de Pórticos Planos. Hoje vamos resolver um exercício de pórtico, que no caso o pórtico é uma estrutura formada por barras horizontais e verticais. Temos aqui um exemplo. A estrutura será de concreto, semelhante à do exercício anterior, com um modo de elasticidade 25 megapascal e tem dimensões de 60 centímetros por 15 centímetros. O problema pede para determinadas reações de apoio e seus diagramas. Então temos aqui um pórtico com vários tipos de carregamento. Eu trouxe esse problema para a gente estar trabalhando com vários tipos de cargas diferentes e com intensidades diferentes. Com o aumento dessa quantidade de intensidade e diferença, aumenta um pouco a dificuldade do problema por estar tendo que inserir mais cargas no F2. A gente vai aprender um pouco mais para frente. Então temos aqui nossa estrutura já previamente feita, né? Só para servir como base. Então vamos aqui, ativo o comando grid, né? Que no caso são o aparecimento dessas bolinhas e está colocado de 1 metro por 1 metro cada quadrado desse. E o snap, que é a função que congela a continuidade desses pontos. Então a gente tem 2 metros, vamos fazer uma linha de 2 metros por 2 por 4. Como lembrando, aqui em cima temos a distância dela, que no caso varia de 3 metros, 4 metros. Então aqui é 4 metros e essa aqui é de 5 metros. O primeiro passo é esse, fazer a linha neutra da nossa estrutura. O próximo passo é selecionar os apoios, que no caso vocês veem aqui, tem o apoio, o deslocamento X em Y e Z. Como o apoio da esquerda é um apoio de segundo gênero, então eu fixo o deslocamento X em Y e aplico. No mais embaixo, ele restringe o movimento só em Y, apoio de primeiro gênero. Então, só fixo o deslocamento em Y e aplico. Agora vamos fazer as cargas. O ideal é você fazer por partes. Por exemplo, eu faço todas as pontuais, depois faço as uniformemente distribuídas, depois faço os momentos, depois faço as cargas triangulares e por assim vai. Então eu clico aqui na carga pontual. No caso eu já tinha criado umas cargas anteriores. No caso eu coloquei pontual 5 kN, que no caso está orientado da esquerda para a direita, que é o positivo, sistema de referência do F2. Aplico, vou aqui, crio, né? No caso, eu já tinha criado a de 25, caso não se lembre ainda como foi ensinado na aula anterior, você vem aqui, escreve, por exemplo, pontual 25 kN, done. Vem aqui e coloca 25 kN. Aplicou. Aqui temos uma carga de 13 kN e de 30 kN. Então eu vou aqui na de 13 e já coloco as duas. Por quê? Porque as cargas pontuais ativam num ponto. Então eu preciso aqui colocar as duas ao mesmo tempo. Então eu coloco a de 13 e a de 30 e aplico. Vou aqui e coloco a de 12,
aplico. No caso, nas cargas pontuais são apenas essas 5 aqui. Que no caso, lembrando, cria, por exemplo, 12 kN, done ao colocar no sistema, seleciona um ponto e aplica. Agora, para colocar os momentos, temos aqui, clica aqui, seleciona a barra e clica nos momentos. Aqui temos um sistema de referência, no qual o momento A positivo no sentido anti-horário e no momento em B no outro extremidade da barra no sentido também anti-horário. Então vou criar aqui, né, um momento de 20 kN, momento 20 kN, criei. Então esse momento do problema está no sentido anti-horário ou no sentido horário. E aqui o positivo na extremidade esquerda é o sentido anti-horário. Então é o menos 20 kN. Aplico, né? E aqui na outra extremidade é 20 kN no sentido anti-horário. E no caso o MB aqui da nossa que o FIT oferece está no sentido ok, sentido positivo, sentido horário ou sentido anti-horário, sentido anti-horário. Aplico. Pronto. Aí agora tem mais esse momento, que é um momento de 15 kN por metro. Vou criar momento 15 kN. No caso, nessa extremidade, ele está no sentido anti-horário. E o MB é no sentido anti-horário. Então, positivo. Opa. Sentido positivo. É só se basear nesse sistema de referência aqui, ó, né? Extremidade direita da minha barra, MB é positivo quando está no sentido anti-horário. O MA é positivo quando está no sentido anti-horário. Então, se tiver no sentido anti-horário, positivo. Sentido horário, negativo. Pronto. Agora vamos para nossas cargas uniformemente distribuídas, né? Que temos uma carga aqui de distribuída de 12 kN por metro. Ok. Coloco 12 e aplico. Ops, errei. É no sentido X, não no Y. Menos 12. Selecione a barra e aplica. Temos aqui a outra carga, que no caso é uma carga triangular. Vocês vão ver aqui linear load, que nesse sentido aqui do lado da carga triangular. Seleciono. Vou criar uma carga triangular de 10 kN por metro. E no caso, o sentido inicial, o ponto inicial da minha carga é de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, meu ponto inicial aqui é em cima, aqui onde está sendo aplicada essa carga. Em X, a intensidade é de 10. Em Y, não tem uma carga no sentido Y, então é 0. E no meu ponto final, minha carga é nula. Aqui, ó. Se vê, é 10 aqui e vai decrescendo até chegar em 0. Então, no meu sentido Y ou X é 10 e em Y
é zero, porque se tivesse... Eu vou fazer aqui o exemplo, aí eu mostro a vocês, aí eu apliquei 10. Se eu tivesse colocado 10, também aqui ela fica inclinada. Mas no caso ela só tem intensidade no sentido X. Então, ok. Apliquei. Pois pronto, agora eu já tenho toda a minha estrutura já feita. Agora eu preciso definir os meus materiais. Que eu vou criar aqui meu pórtico. No caso lá no problema é uma estrutura de concreto. Odônio. E aqui ele já vem automaticamente os dados que está na questão. Aplico aos materiais, que é todos os materiais que está aqui no F2. Toda a estrutura é de concreto. Depois eu venho aqui na seção do material, vou criar pórtico 1, no qual a minha seção é de 60 centímetros e 150 centímetros. Então tá ok. Aplico a todas as estruturas. Ok, se caso eu quisesse definir só um segmento, eu criaria um novo, por exemplo. E colocaria, se vocês podem ver, essa seção está selecionada, por exemplo. Como eu já apliquei, toda a estrutura está de 60 por 15. Mas lá vai uma diferença, por exemplo, nesse pilar. Esse pilar tem uma dimensão diferente, por exemplo, foi um 40 por 15. Eu vou aqui e seleciono apenas o membro de seção. Opa. Ok. Seleciono. Pronto. Apliquei apenas essa seção. Posso ver que aqui minha dimensão está de 400 por 150 e esse aqui está de 60 por 750. Para você saber essas informações, basta clicar em cima da barra e clicar no botão direito, que já vai automaticamente para todas as informações que está sendo que tem da barra, que no caso o comprimento, modo de elasticidade, o Poisson, o gama, o alfa, as dimensões, momento de inércia, a área. Então, ok, vou voltar de novo, colocar 60 por 15, aplico apenas o meu membro. Então voltei minha estrutura original. Então aqui agora eu posso estar vindo e calcular meus esforços, que no caso aqui é minha axial força, minha força axial, né? Temos aqui meu cortante, temos aqui o nosso momento. Eu posso estar aumentando aqui a forma que é mostrado, então posso estar aumentando nesse botão de regulagem aqui. E se caso as forças de reações não estiver aparecendo, seleciono aqui, ó, aqui parou minhas forças de reação, não está mostrando, venho aqui, volto e mostro minhas reações. Aqui também nessa barra posso ver a configuração deformada. Clico aqui, eu tenho meu deslocamento horizontal, né? Tenho meu deslocamento vertical, tenho minha deformação axial total e temos meu deformação transversal. Isso aqui é muito útil nas resolução de exercício, onde você precisa saber e limita a deflexão máxima. Aí isso serve lá para as outras disciplinas, cálculo na parte de análise de estruturas, de calcular
o alfa para determinação dessa estrutura. Por aí, velho, várias utilidades. Então, é isso. Espero que tenham entendido essa aula.